Vamos ler? Vou pedir a ajuda da igreja, vamos ler de forma alternada, tá bom? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre toda a terra. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Que mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Aleluia. Louvamos o teu nome, Santo Pai, e pedimos a tua bênção sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos ser, Senhor, encorajados, Pai, a te servir e a te amar, independentemente das circunstâncias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira está chegando, sexta-feira é o quê? Estou parecendo agora fazendo comercial, Black Friday, né? Para os comerciantes aqui da igreja, vai ser um dia aí de expectativa, de aquecimento das vendas, né? O Black Friday só fica atrás das vendas de Natal, geralmente, não é verdade? Então, é aquele entusiasmo de comprar online, hein? Ficar acompanhando a entrega, né? Ver se deu certo o pagamento. Às vezes o cartão não passa, né? Aí a gente vai acompanhando, rastreamento, né? Vai chegar, não vai chegar. E de repente chega, a gente abre lá o envelope, não tem um tijolo, tem de fato a mercadoria, então a gente já se alegra, né? Mas e a quinta-feira? Quinta-feira próxima. Inclusive a gente vai estar aqui comemorando também. E é uma data, de fato, de comemoração. Dia de ação, de ações de graça. Um dia que é marcado no Brasil, infelizmente não é feriado, mas nos Estados Unidos o é. Os puritanos, quando saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, e ali, felizes com a receptividade dos nativos, eles prepararam um grande banquete e ali agradeceram
por aquele ato e deram graças a Deus pelo sustento e pelas bênçãos materiais e por toda a bênção vindas dos céus. E aí, de fato, lá é feriado. Mas vocês sabiam que há um decreto do ano de 1960 aqui no Brasil, quando JK era presidente, e diz lá que no Dia Nacional de Ação de Graças, o povo brasileiro deverá, através de cerimônias religiosas e de manifestações cívicas, dar graças a Deus pelas conquistas de cada ano. E a pergunta que eu faço é: qual a diferença dessa data ser feriado em outra nação e não ser feriado na nossa? No que tange a ações de graças. Para um crente, de fato nenhuma. Porque não é só um dia de ação de graças, se bem que é importante nós pararmos e nós celebrarmos, como nós o faremos aqui na próxima quinta-feira. Mas a vida do cristão deve ser uma vida de agradecimento. A Bíblia nos encoraja, nos adverte, nós devemos dar graças a Deus. Nós devemos. Isso é repetido nos Salmos, isso é repetido através da pena do apóstolo Paulo. Nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, nós devemos dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus. Mas olha, meus irmãos, eu não vou falar hoje sobre ações de graças, mas eu quero falar sobre algo que antecede a ação de graças e que motiva ou não a ação de graças, que é o contentamento. Sim, porque uma vez que o meu coração está contente, eu dou graças a Ele por tudo, é ou não é? Mas quando meu coração não está contente, eu me sinto injustiçado ou eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho, eu não sou encorajado a dar graças por aquilo que possuo, por aquilo que recebi da parte de Deus. Aqui, esse salmo, Salmo 73, ele foi escrito pelo nosso irmão Asaf. O irmão Asaf, ele foi usado pelo Senhor, ele era um ministro de louvor, escolhido lá pelo rei Davi, que fazia parte da liturgia. Ele foi usado por Deus para compor 12 salmos, do Salmo 73 até o Salmo de número 83, foi composto por Asaf. Se nós voltarmos lá ao Salmo 50, ele também foi uma composição de Asaf. E aqui, nesse salmo, ele parece começar em tom menor, porque ele revela os ressentimentos de seu coração em relação a Deus. Ressentimento esse que quase tirou o fiel do caminho do contentamento. Através dessa canção, nós aprendemos sobre o perigoso caminho do descontentamento que pode ameaçar o coração dos santos, até dos mais fiéis ou do mais fiel dos santos. Mas nele também somos ensinados acerca da satisfação em Deus, o mesmo caminho que somos chamados a trilhar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, sim, ele é o nosso poeta, que nos mostra que Cristo é suficiente para nós. Vamos meditar um pouco nesse salmo. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para os irmãos é sobre as razões do descontentamento. Veja que Asaf começa esse salmo dizendo assim: de fato, Deus é bom. E a gente pode pensar por um momento que a tônica do salmo vai ser todo voltado para mostrar, revelar a bondade de Deus segundo o coração de Asaf. Mas olha, ele vai dizer, Deus é bom, mas Deus é bom para com Israel, e agora ele meio que se afasta para com os de coração limpo. Porque no verso 2 ele vai dizer, quanto a mim, e daí ele vai começar a falar de um dia difícil para a sua alma, de tempos de dificuldade para o coração de Asaf. O que aconteceu com Asaf? Quando a gente observa a estrutura de um teólogo chamado O. Palmer Robertson, a gente está aqui, se você observar, nós estamos no início do livro 3. O livro de Salmos é composto por 5 coleções. Essa grande coleção é composta por 5 grandes livros. Nós estamos no 3º livro e Robertson chama esse esse livro de devastação. E aí, devastação lembra uma coisa boa ou uma coisa ruim? Devastação, dificuldade, escassez. Por quê? Porque ele entende que o povo de Israel, nesse período, estava passando por um momento de muita dificuldade, porque eles estavam vendo os inimigos internacionais assim rodeando o povo de Israel, e Israel não estava mais vivendo aquele apogeu, ele não era mais o centro do mundo, ele não estava passando por um momento de prosperidade, mas um momento de dificuldade. E no momento de dificuldade,
a gente demonstra o que está no nosso coração, é ou não é? Ele não é a dificuldade que vai mudar o meu ânimo, o meu humor. Não. Ele somente vai revelar o que está no nosso coração. Uma irmã nossa chamada Joni Eareckson, ela na década de 60 sofreu um acidente terrível, ela ficou tetraplégica. E ela diz que a aflição, ela é como alguém espremendo um limão. E você sabe o que é que acontece, né? Sai algo amargo. E ela diz que o sofrimento, ele muitas vezes faz isso com a gente, nos espreme e mostra que o nosso coração, ele não está sintonizado com a graça de Deus, não está satisfeito com a graça de Deus. O que é que acontece? Não conseguimos enxergar bem quando as nuvens negras chegam para nós, quando a saúde não está bem, quando as finanças não estão como nós desejaríamos que estivesse, quando a família está quebrada. Os dias maus, no entanto, irmãos, eles fazem parte do plano de Deus. A gente não sabe, não consegue saber o que está no nosso coração até que esses dias maus eles acabam por chegar. Quando o povo de Israel, depois da experiência difícil no deserto, passou, Deus disse assim: eu te coloquei no deserto para saber o que havia em teu coração. Porque no parque, na diversão, não dá para saber o que está no nosso coração, não é? Mas no deserto. Nosso grande desafio no dia da adversidade é focar na bondade de Deus. Por quê? Porque Satanás virá e dirá ao nosso ouvido assim, ele vai sussurrar assim, abandona o teu Deus. Posso fazer isso não, né? Abandona o teu Deus e morre. E qual a nossa resposta? Eu sei que o meu Redentor vive, ainda passando pela adversidade, pela tribulação. Sabemos que cada dia trará seu próprio mal. E nesses dias nós precisamos ter a certeza absoluta de que o Deus bondoso está comigo, que Deus está conosco, como Ele prometeu. Como a irmã Catiane falou ainda há pouco, sobre a bondade de Deus e como isso é bom e como isso é importante. A primeira preocupação que surge no coração de um pastor, quando o irmão é acometido por um sofrimento, é saber se ele está satisfeito em Deus. Se nos primeiros segundos da conversa ela dizer assim, a pessoa dizer: pastor, mas eu sei que Deus é bom. Nosso coração está tranquilo. Diz, graças a Deus. Eu sei que Deus tem cuidado de mim. Por quê? Porque nós sabemos que Satanás ele se apropria, especialmente em momentos de dificuldade, porque assim foi com o servo Jó. Ele olhava assim, vai e ataca. Olha, vai tirando, vai minando a vida dele. Alguém, eu vou dizer quem, mesmo não sabendo pronunciar muito bem o nome dele, é Jeremiah Burrow. Ele fala sobre contentamento e ele diz assim: contentamento é um produto de se conhecer a Deus e de se deleitar na sua bondade soberana e no seu cuidado paternal. Olha que definição extraordinária é essa. É um produto de se conhecer a Deus. Veja, não é de receber as coisas dele, mas é de conhecer a Deus e de se deleitar na sua bondade, ou seja, se deleitar, se agradar da vontade de Deus, ou se agradar de Deus. Nós lemos aqui no começo do nosso culto, Salmo 37, um dos versos diz lá: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é tudo para mim, eu me agrado em Deus. E diz assim, e no seu cuidado paternal, Deus está cuidando de mim. E você precisa lembrar disso. Deus, Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de você. Essa mesma Joni Eareckson, quando perguntada como era viver, porque parece se nós olharmos, você já teve a oportunidade de ver alguma entrevista dela, enfim, ler algum livro, então no semblante dela é um semblante assim, por exemplo, se focar só o rosto dela, a gente imagina que ela é uma pessoa super
É assim que tem todos os seus movimentos intactos, que ela fala, né, feliz da vida e tal. Mas quando perguntada como é servir a Deus numa situação de dificuldade, e ela disse assim, não é fácil. Quando o dia amanhece, eu digo assim para Deus, meu Deus, eu não aguento mais um dia nessa cadeira. Eu não aguento mais um dia nessa situação. Eu não suporto mais um dia. Meu Deus, eu não consigo mais sorrir. Mas me dá um sorriso teu. Me dá um sorriso do céu. E aí eu vou ter forças para caminhar um pouco mais. É do sorriso do céu que nós precisamos. Ainda quando as nuvens são cinzas, ainda no dia mau, nós precisamos lembrar desse Deus Todo-Poderoso. Está faltando o sorriso, a situação, as circunstâncias da vida, as dificuldades que se avizinham, que tentam trazer tristeza sobre tristeza ao seu coração. Meu querido irmão, há sorrisos nos céus. Deus, Ele que nos traz o seu sorriso, que é a sua esperança maravilhosa. Porque Ele prometeu estar conosco. Mas Ele não prometeu que todos os dias seriam fáceis, não é verdade? Mas Ele prometeu dar da sua graça. Mas veja, queridos, as razões do descontentamento aqui nós podemos pensar que a insatisfação com Deus, motivada pelo sofrimento. Essa foi a grande dificuldade aqui de Asaf. Porque, ora, ele estava olhando para os inimigos, e ele começa a olhar para os inimigos e observar que parece que Deus não está sendo bondoso. Porque ele estava olhando para si, esse salmo é muito particular, ele fala eu. No Salmo 74 ele vai dar voz como uma comunidade, como uma igreja em sofrimento, mas o Salmo 73 é bem particular. Então ele diz, olha, Deus não tem sido bom. Eu não tenho experimentado dessa bondade de Deus. E esse é o ponto. Então isso aumenta o seu sofrimento. Mas, em segundo lugar, nós vamos olhar aqui as consequências do descontentamento. Descontentamento é perigosíssimo, porque ele é porta de entrada para outros pecados. Eu preciso dizer que descontentamento ele é pecado porque é uma insatisfação com Deus. Eu não estou satisfeito com o ser, com a graça, com a glória de Deus. Veja que essa é uma porta de entrada muito perigosa, porque no verso 3 ele vai dizer assim, pois eu invejava os arrogantes. Olha só. E a inveja é um ladrão sutil do contentamento. Até mesmo Asaf, ele pode cair nesse pecado horrendo. Por isso a gente também deve vigiar. Tem aquela espécie de inveja santa, né? Qual é o tipo de inveja santa? É quando você olha um crente bem fiel e você diz assim, como eu queria ser nesse crente. Meu Deus, é aquele irmão que ora, é aquele irmão que perdoa, ele é aquele irmão que é piedoso, é irmão que anda, se submete à vontade de Deus, parece que para ele é algo natural, né? Parece que para esse irmão é fácil ser crente. Essa é a boa inveja, né? Dizendo assim, eita, isso aqui, eu quero ser como esse irmão, que isso levaria a gente a o quê? A vida de piedade, de leitura da palavra, de oração e tal, né? Só que não. A nossa inveja geralmente não é nada santa. Asaf está falando que estava invejando os de fora, mas deixa eu começar pelos de dentro. Né? Será que a gente inveja os irmãos? Será que a gente se alegra com os que cantam? Tem sido mais fácil chorar, não é? Se o irmão está chorando, se o irmão está sofrendo, a gente se dispõe, a gente vai, a gente abraça, a gente caminha, não é? A gente aconselha, a gente chora junto, a gente ora. Mas se o irmão estiver contente, isso é um desafio para o nosso coração. Se ele estiver se alegrando, se ele estiver sendo aparentemente abençoado, por quê? Porque todos nós, de fato, somos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celeste em Cristo Jesus, tá bom? Mas na nossa perspectiva, né? O que é que faz? E as
As meninas da UPA ou da mocidade estão vindo para a igreja e elas vão às programações de sábado e tal, e tudo ali. Aí, de repente, então os pais vão achar ruim agora, talvez. Aí, de repente, eu estou dizendo isso lá para os 30 anos, viu? Por favor. Aí ela arruma um namorado, ó. Eita, e aí? A irmã lá vai dizer o quê? Ixi, ela arrumou um namorado. Eu continuo aqui, né? Nós precisamos nos alegrar com os que cantam, com as bênçãos que Deus tem derramado para o nosso irmão. Porque o fato de Deus abençoar o meu irmão é o fato de eu mesmo ser abençoado, porque eu sou um só corpo como o irmão. Em toda sorte de bênçãos. Nós precisamos nos alegrar também. Quer saber? Você se alegra com um dom que Deus deu ao outro irmão? Né? Às vezes a gente olha assim, mas esse cara tem esse dom. Podia ser eu, né? Podia ser um pouquinho para mim. Né? E às vezes a gente tem... Deus dá dons, e várias pessoas têm os mesmos dons, mas em graus diferentes, né? Tem pessoas que têm o mesmo dom, mas Deus, ele parece que ensinar para ele se torna a coisa mais fácil do mundo. Ou fazer alguma atividade na música parece que é a coisa mais fácil do mundo para ele. Né? Meus irmãos, o fato é que o Asaf estava sendo aqui, por causa desse descontentamento, ele estava incorrendo em inveja, pelo caminho da inveja. Mas agora vamos lá para Asaf. Ele estava olhando para o gramado do vizinho, ele estava olhando para os ímpios, ele estava olhando para aqueles que não tinham nenhum temor do Senhor, porque ele começou a olhar assim, dizendo, rapaz, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Ele tirou os olhos de Deus, tá bom? E quando a gente tira os olhos de Deus, é aí que essas coisas começam a cometer o nosso coração. O nosso coração fica doente. Aí ele diz assim, eu comecei a invejar os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Talvez minha leitura esteja um pouco diferente, porque eu estou com a versão NAA, tá certo? Mas ele está invejando aqui gente que não teme a Deus. Será que a gente pode fazer isso também? Olhando para alguém que prospera, mesmo não servindo a Deus. Enquanto você olha, mas eu sou povo da aliança. E, no entanto, eu estou passando por essa dificuldade. E nós olhamos, começamos a pensar. Às vezes nós podemos invejar alguém que não teme a Deus, o ímpio, porque a gente queria a vida que ele tem. Porque parece que ele faz o que quer, e Asaf vai falar aqui, eles zombam contra Deus, e fica por isso mesmo. Parece que o crime compensa. Porque se Deus não está fazendo nada, então o que é que eu estou fazendo aqui? Olha só, e ele vai começar a ser tomado por essa inveja. Acho que viver como eles deve ser bacana, então. Acho que é o melhor. Somos propensos a invejar as pessoas naquilo que a gente mais valoriza. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Sendo assim, o que é que Asaf mais valorizava? Olhe comigo. Está falando da prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O que é que Asaf está valorizando aqui? Uma vida sem problemas. O seu corpo é forte e sadio. Asaf está valorizando o que é aqui? A saúde, né, meu irmão? Ele está valorizando a saúde. Aí ele continua dizendo assim, não partilham das canseiras dos mortais. Veja, ele tirou os olhos de Deus e ele vê os homens agora como semideuses. Essas preocupações da gente não chegam até eles, não. Nem são afligidos como os outros. Segurança, prosperidade, saúde, a vida tranquila. Ou seja, Asaf está revelando aqui os ídolos do seu coração. Eles ficam expostos aqui. Ele não estava querendo, aqui num primeiro momento, dizendo assim, como um salmo imprecatório, né? Senhor, vem com a tua justiça, para que o teu nome, pelo zelo do teu nome, pelo zelo da tua glória. Aqui,
Poderia haver algo do tipo, mas está sendo eclipsado pelo coração vaidoso de Asaf. Ele está dizendo, eu quero que eles têm. Eu quero tudo aquilo que eles têm recebido. Certo autor disse que inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Se alguém está usufruindo de algum privilégio, a gente fica ressentido. Todos os privilégios devem ser nossos. E veja que Asaf não está prestando atenção que em duas coisas. A própria mão de Deus, que tinha se virado contra o seu povo, por causa da desobediência do povo, e também a questão dessa soberania de Deus, no sofrimento que nos acomete, que acontece mesmo. O sofrimento, ele atinge, ele alcança, e ele sabe o CEP de crentes fiéis. Ele não está atentando para essas coisas. Aqui o fato é que nós precisamos ter cuidado com os ídolos do nosso coração. Esse descontentamento ele é generalizado. Dos versos 9 ao 11, Asaf vai dizer que esses que zombam de Deus, que falam maldade, que falam da opressão com arrogância, que eles são violentos, né, por assim dizer, que eles zombam contra Deus, que eles são maldosos. Ele diz assim no verso 9, eles abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Ou seja, eles estão propagando ali esse espírito de descontentamento como filhos do diabo. É como se eles estivessem dizendo, está vendo, não vale a pena servir a Deus. Eles continuam a fazer isso, por isso no verso 10 diz que o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Ou seja, eles estão se alimentando dessa água, e isso vai se proliferando. O descontentamento, o espírito de descontentamento que vai se espalhando, se expandindo. É isso que está acontecendo aqui. E por isso ele diz no verso 11, eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Veja que os pés de Asaf, ele disse no começo do Salmo, eles quase tropeçaram. Mas o de muitos de seus compatriotas, eles tropeçaram e chegaram a cair de verdade no abismo da insatisfação. Eles caíram na falácia da prosperidade. E sabe? Não são esses que propagam também uma prosperidade à parte de Deus? Sim, se você está descontente, há uma solução para esse problema. Alguns, que propagam essa teologia da prosperidade. Diz assim, tem algo que pode satisfazer o seu coração aqui. Mas sabe uma coisa que vocês podem fazer, que nós podemos fazer? Uma aula de apologética, aqui fácil para a gente se defender da teologia da prosperidade. Se alguém, ela vai ser bem popular mesmo. Por exemplo, você chega, um vendedor lhe aborda. E qual é a maior tristeza de um vendedor? Ele vai primeiro ele precisa criar uma necessidade, e você precisa, para poder vender o seu produto. Mas se alguém chega e diz assim, eu estou satisfeito, obrigado. Acabou-se. Eu estou satisfeito. Se alguém está satisfeito com Cristo, esse alguém não vai cair nesse tipo de falácia. Se você precisa se alegrar com isso, ser contente com aquilo. Não, obrigado, eu estou plenamente satisfeito em Deus. Meu coração está plenamente satisfeito em Deus. Asaf chega aqui ao limite, a ponto de jogar a toalha. Porque ele diz no verso 13, olha só o caminho aqui do descontentamento, onde ele pode nos levar. Ele diz assim, foi inútil, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Agora ele diz, não valeu a pena servir a Deus. Não valeu a pena servir a Deus. E ele não consegue mais ver a bênção do Senhor. No verso 14 diz assim, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Será, Asaf? Você foi afligido o dia inteiro e castigado a cada manhã?
A insatisfação, o descontentamento, ele nos torna míopes, ele faz com que a gente não veja mais as bênçãos de Deus. E a partir daí a gente começa a se reclamar da vida, não é? Começa a se reclamar, se reclamar, se reclamar. Asaf está aqui se reclamando. Ele tinha mais coisa para dizer, é porque ele não falou. Olha aí o verso 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Ó Deus, ainda bem que Asaf se calou aqui. Nota o cenário, Deus está aparentemente distante, muitos estão se desviando, e ele está sofrendo o dia todo. A corda aqui está quase partindo. E ele tinha mais coisa para falar. Sabe aquela... Alguém chega para você e diz, e aí, está tudo bem? Aí você... Quer dizer assim, não, eu não estou bem, estou péssimo. Aí você segura, você não diz, né? E aí, como é que está a família? E como é que está o marido? Pior do que no... Não, eu vou me calar aqui. Eu vou me calar. E a nossa vontade, irmãos, a nossa vontade é a gente sair se reclamando de tudo, não é não? Do ar-condicionado, irmão, da cadeira, o clima que está quente que só a mulinga. A gente quer sair reclamando, né? Porque a nossa velha natureza, nós estamos insatisfeitos. Mas veja, nós não estamos insatisfeitos com as circunstâncias. As circunstâncias somente revelam o nosso coração. A nossa grande insatisfação, a insatisfação dos ímpios aqui era a insatisfação para com Deus. Eles estavam insatisfeitos com Deus, por isso eles vão zombar desse Deus. E nós não podemos participar desse coral. Asaf, saia desse coral. Deus colocou um novo cântico em seus lábios, meu irmão. Para que você possa dar uma pausa nessa reclamação medonha e você possa bendizer ao Senhor, porque Ele vive. Jesus, quanto mais ele foi espremido. Jesus, ele foi espremido, né? No Getsemane, ele foi espremido. Espremido. Mas ele, quanto mais era espremido, ele dizia, não seja feita a minha vontade, Senhor. Não, Senhor, seja feita a tua vontade, Deus. E espremido na cruz. Senhor, o Senhor se afastou de mim, Senhor, e ele sendo espremido. Até dizer, Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Meu querido irmão, nós precisamos olhar para Jesus. E quando nós estivermos encurralados e quando chegarmos ao nosso limite, nós devemos olhar para aquele que tudo sofreu por nós. Porque o Cristo, ele padeceu na rude cruz por causa do nosso descontentamento. Foi ou não foi? Eva lá no jardim, eu estou super descontente com esse Deus. Vem o pecado, Adão e Eva pecam contra o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor, descontentes por natureza. E Cristo vem e é espremido. Mas veja, quais são as razões do nosso descontentamento? A insatisfação com Deus, motivada, fomentada pelo sofrimento. As consequências desse descontentamento é o quê? Asaf se torna invejoso, isso abre portas para outros pecados, ele está rodeado de pessoas descontentes e aí ele não consegue mais ver nada de bom nessa vida. Tá bom, né? Vamos para um último ponto. Diz assim, o retorno ao contentamento. Até aqui Asaf fala de tudo o que ocorreu no seu coração, enquanto ele esteve embrutecido. Essa é a expressão que ele disse. Eu estive embrutecido como um animal, como um irracional, quando eu deixei de me contentar em Ti, ó Deus. Mas ele é despertado pelo Senhor. Os seus olhos conseguem enxergar com clareza. Ainda bem, Asaf, a gente não aguentava mais. Mas Deus ouviu tudo. Deus socorreu o seu filho. E Asaf entende que a sua insatisfação não condiz com a vida piedosa. Nos versos 21 e 22, ele diz assim, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento e era como um animal diante de ti. Ele tem essa certeza.
A insatisfação, o descontentamento não condiz com a vida piedosa. Ou seja, quando nós nos vemos reclamando, quando nós percebemos que nós estamos reclamando da vida, nós estamos com um sério problema no nosso coração. Nós sabemos disso. O coração do problema é o problema do coração. Mas algo acontece aqui no verso 17 que vai mudar toda essa perspectiva, não é? Que diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Ufa! Asaf, por que você não foi antes, meu filho? Ele entra no santuário de Deus. E ele começa a perceber algo diferente na presença de Deus. Agora o seu espírito começa a se recontentar. Vou usar essa expressão aqui, tá bom? Deixa eu usar Jeremias Burroughs de novo, ele diz assim, ele começa aqui, a gente entende aqui que a adoração, o contemplar-se a palavra de Deus, o ser reanimado na comunhão dos santos, lhe traz benefícios, é a adoração. Jeremias diz assim, a adoração não é apenas fazer algo que agrada a Deus, como a gente está fazendo aqui, talvez a gente pense assim, né? Adoração é algo que eu faço para agradar a Deus. Não, adoração também é agradar-se do que Deus faz. Adoração é agradar-se do que Deus faz. Eu me agrado dele. Asaf estava tentando resolver seus dilemas olhando para o ímpio, isso não deu certo. Ele olha para Deus com suas lentes, como as lentes estão sujas, ele não consegue ver absolutamente nada, a coisa só piora. Ele olha para dentro de si, a coisa desanda e está tudo confuso na sua mente. E ele compreende que essa tarefa é pesada demais para ele compreender, para ele levar. Eu estava embrutecido, mas ele entende que essa tarefa era por demais difícil. E aí ele vai dizer, no verso 23, No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Em todo o tempo agora ele começa a perceber que Deus estava sustentando a sua mão, que Deus estava guiando os seus passos, que Deus estava protegendo, sobretudo, o coração de Asaf também. A bondade de Deus começa a ser vista novamente pelo seu servo. É a partir daí que ele começa a ser relembrado do final dos injustos. Ele começa a ter essa perspectiva. Ele diz assim, e aí ele vai ter uma narrativa aí até dos versículos 17 em diante. Eu descobri qual seria o fim deles, e até o versículo de número 21, ele vai começar a narrar o fim daqueles que não temem a Deus. Olha, o Senhor Deus é justo, o Senhor, e a expressão interessante que ele diz assim, Deus vai se acordar. Ou seja, ele está colocando, não, é uma linguagem metafórica aqui, mas ele está querendo dizer assim, Deus vai cuidar disso no futuro. Entende? Eu não preciso me preocupar com isso no presente, eu só preciso confiar em Deus, na sua bondade. Deus o fará. E ele sabe que o final daqueles que estão distantes do Senhor, que se rebelam contra Deus, será terrível. Esses dias eu estava vendo um paraquedista, e ele foi fazer um salto, né? E estava na beira de um penhasco, e aí ele começa a correr, e tem um pessoal lá observando e filmando. Era um paraquedista muito, muito experiente, né? E aí ele faz a sua corrida e parece que alguma coisa dá errado, né? E aí o paraquedas não se abre, e eles estavam observando, olhando para o horizonte, porque eles queriam ver o paraquedista lá, alçando o seu voo. Mas eles não conseguem mais ver o paraquedista, porque simplesmente ele caiu no abismo. Asaf está dizendo aqui, o Senhor coloca eles num lugar escorregadio. Eles pensam que vão alçar um tremendo voo. E aqui eu lamento pelo ocorrido, tá bom? Estou usando só como ilustração. Mas olha, aqueles que estão sem Deus, eles pensam que vão fazer uma viagem assim, um voo panorâmico. É bom demais viver sem Deus, desvencilhados aqui do Altíssimo. Mas eles caem num profundo abismo. Meu amigo, se você está aqui nessa noite, e se você é uma pessoa insatisfeita em Deus, se você está longe de Cristo Jesus, o seu voo está fadado ao fracasso. Você precisa olhar para Jesus com fé. Você precisa confiar nele. Você precisa se voltar para ele.
E aqui ele conclui. Nos versos seguintes, ele diz assim: o Senhor está me guiando, depois o Senhor me recebe na glória. E ele começa a dizer todo esse processo de Deus. É Deus que está fazendo, Deus que está conduzindo. E agora, no que tange a sua experiência pessoal, ele diz no verso 25: que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer mais na terra além de ti? Agora sim, Asaf. Ele começa a olhar para os céus e para a terra e dizer: não há nada, não há ninguém que eu deseje mais do que o meu Deus. Ele é a minha confiança, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu tudo. Percebe o que é que Deus está fazendo aqui no coração de Asaf? Ele relembra a bondade de Deus e ele exalta a grande bondade do Senhor. O favor de Deus está continuamente sobre a vida dos justos. Vocês estão ouvindo aqui? Esse é também um segredo de Paulo. Ele aprendeu a viver contente. Percebe que Asaf aprendeu a viver contente. Uma coisa, a situação de Asaf não mudou, gente. Não mudou. Porque ele poderia dizer assim: então Deus, o Senhor veio, o Senhor de fato, o Senhor destruiu os inimigos. Nós triunfamos. Isso não aconteceu. Ele diz assim: Deus, o Senhor vai se acordar. E no último dia, o Senhor trará para junto de si definitivamente os justos. Mas os injustos, eles sofrerão. Nada mudou. O que foi que mudou? Alguém sabe dizer? O que foi que mudou aqui? Coração. Talvez nessa noite você esteja dizendo a Deus: Deus, muda as circunstâncias, Senhor, para que eu volte a ter contentamento. Na verdade, nós deveríamos dizer ao Senhor: Deus, muda o meu coração, Senhor, para que eu possa declarar que não tenho nenhum outro bem senão a Ti somente, ó Deus. Quero te desejar. E agora ele chega no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Pode acontecer o que for agora. Deus é a fortaleza do meu coração. Isso me lembra o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que aconteça. Essa é a escola. Por isso Paulo também, que passou por essa mesma escola que nós estamos passando, ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Mas não é aquele supletivo, não. Tem um supletivo, né? Faz supletivo e tal, termina lá. Faz uma prova e termina. Parte dos estudos. Não. É uma escola, meu amigo. Nessa escola a gente está nessa parte primária, né? Aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo a confiar em Deus. E aí, meus queridos? Essa é a satisfação. É isso que o Senhor Deus está fazendo. Ele encerra no verso 28, ele já tratou da questão dos injustos, e no verso 28 ele diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. O que foi que Deus fez? Deus limpou o coração de Asaf, porque no começo ele diz assim: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí ele se aparta, né? Diz assim: eu não estou com coração limpo não estava com coração limpo. Aí agora ele diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. O que foi que Deus fez com ele? Limpou o coração dele. E bem-aventurados são os limpos de coração, meus irmãos, porque eles verão a Deus. Eles verão o Senhor. O que é que Deus está fazendo conosco, senão, irmãos, limpando o nosso coração? Bom é estar perto de Deus. Ele é o meu refúgio. Eu quero proclamar todas as tuas obras. Ele se calou no verso 15, não foi? Ele tinha mais coisa para dizer. Eu disse: vou ficar calado, porque senão vai ter gente se desviando da igreja. Se eu falar tudo. Mas agora Deus limpa o seu coração e agora Ele está pronto para proclamar. Com efeito, Deus é bom. O Deus de Israel é bom. Dia desse eu fui no hospital de trauma, tinha um assistente social lá, e eu fui fazer uma visita pastoral. E aquela mulher eu não conhecia bem, mas ela se identificou como cristã. Foi uns 15 minutos de conversa, mas eu nunca vi alguém tão satisfeito na minha vida. Quando ela falou de Jesus, quando ela falava de Jesus, o olho dela brilhava. E ela começou a narrar tudo em 15 minutos. Ela começou a fazer uma narrativa assim, da sua vida, e falando, exaltando a bondade de Deus e a graça de Cristo na sua vida.
Eita, como é bom isso, meu querido irmão. O que é que tem saído da sua boca? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Se o seu coração estiver contente, você há de exalar a graça de Deus por onde passar. Falando da obra maravilhosa de Cristo Jesus na sua vida. Que assim seja. Escutei um cântico que o final dele, parte dele dizia: pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que ele está. Nem tudo se vê, mas eu sei que Cristo vive e nós temos que crer. E esse Cristo que vive, ele há de voltar e nós o veremos. E o nosso velho coração, que se contenta em Deus numa terra de aflição, haverá de se contentar com esse Deus quando não houver mais lágrima nem choro. É isso que ele está fazendo em nós. Com efeito, Deus é bom. Vamos orar, queridos. Quero louvar teu santo nome, Senhor, por tua presença em nosso meio. Tantas vezes o descontentamento vem afligir a nossa alma, mas que teu Espírito nos sustente, assim como sustentou Asaf. O Senhor que segurou pela mão direita de Asaf, meu Deus, vem segurar na nossa mão, Senhor, em nome de Jesus. Vem sustentar os irmãos que estão quase tropeçando, Senhor Deus. Ó amado, que o nosso coração esteja satisfeito em Cristo Jesus, na sua obra maravilhosa. Que Ele seja tudo em nós e para nós. Que estejamos por demais satisfeitos, Senhor, com a sua misericórdia e sua bondade. O Senhor é bom. Nós queremos dizer que é bom estar perto de Ti, Senhor. E nós queremos, e nós cremos, Pai, que a Tua bondade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós queremos andar pela fé, confiando nessa verdade, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar ao Senhor.